Hebreus, capítulo 13, versículo 17, que diz assim: Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, não como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveitaria a vós outros. Oremos. Senhor Deus, bendito Pai, no nome de Cristo, mais uma vez nós entramos em oração na Tua presença, com gratidão no coração por mais esse culto e pelo fato de o Senhor nos aceitar na Tua presença, aceitar a nossa adoração. Sabemos que isso é um grande privilégio que o Senhor nos tem dado, participarmos, estarmos presentes em um culto como este. E agora, Pai, estamos com a Tua palavra aberta e rogamos ao Senhor que o Senhor, por graça e misericórdia para conosco, nos abençoe, nos iluminando com o Teu Santo Espírito e a cada um também que nos acompanha pela internet. Pedimos esta mesma bênção para cada uma das igrejas que estiverem reunidas nesse momento, que junto conosco compõem o corpo de Cristo na terra, que o Senhor nos abençoe a todos nós, o Teu povo, que o Senhor use cada pregação, cada aula no culto infantil, no culto de adolescentes, em todos os cultos acontecendo nesse momento. Que seja para a Tua honra, para a Tua glória, se for do Teu querer, para a salvação de pecadores nesta noite. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-se. Uma obediência superior é o que nós estamos falando aqui no tema para esse versículo, que nós dividimos ele aqui em partes, né? Então, quando chega aqui no versículo 17 do capítulo 13, nesse final de carta, o autor começa a escrever e ele começa a incorporar no que ele está escrevendo vários assuntos, né? Uns diferentes dos outros aí, tratando esses assuntos para aqueles irmãos hebreus do primeiro século. E eles estavam sob perseguição dos judeus, dos judaizantes, e também gnósticos, começando o gnosticismo, e também o Império Romano, começando uma perseguição contra os crentes. E o autor, nessa altura aqui, ele dá uma ordem que fica bem explícita. Qual é a ordem? Obedecei aos vossos guias e sede submissos a eles. Então a ordem é: obedeçam e sejam submissos aos vossos guias. E nós vimos a primeira parte dessa ordem já no domingo passado, que é o conteúdo dessa obra. O que tem nessa ordem? Então nós vimos isso no domingo passado. E por que o autor, Deus, né, na verdade, através do autor de Hebreus, por que ele dá essa ordem para os cristãos do primeiro século, principalmente os hebreus cristãos, para obedecerem os seus guias? Por causa dos ataques. Então, havendo muita influência, né, muito apelo, sedução para eles abandonar Cristo e voltar para o judaísmo. E Deus então usou esse autor para dizer para eles não fazerem isso, para eles não ouvirem esses falsos guias, falsos líderes, mas ouvir os líderes que Deus tinha dado para eles e colocado em cada uma daquelas congregações, em cada uma daquelas igrejas, né? Porque o que acontece, geralmente, via de regra, é que quando alguém mal intencionado, ele quer seduzir a igreja, seduzir os crentes, levar para o erro, uma das primeiras coisas que fazem é atacar a liderança da igreja. Então eles falam que, para essas pessoas, né, tentando desacreditar a liderança, para enfraquecer, desmoralizar, substituir, e assim então eles entram, né,
no lugar dessas pessoas aí, se a igreja não estiver atenta. Então é o mesmo princípio. Eu lembro de uma vez num colégio lá em Uberaba, que nós, os alunos, fizemos um abaixo-assinado para a diretoria do colégio substituir um dos professores. E aí nós citamos várias coisas dele negativas, obviamente. Para quê? Para desmoralizar ele. Imagina como que eu fico pensando hoje, né, me colocando no lugar dele, quando você é jovem, às vezes muitas coisas você não raciocina. Hoje eu me coloco no lugar dele. Um pai de família, precisa daquele trabalho, é aquilo que ele sabia fazer, passou em concurso para trabalhar ali. Mas o que nós fizemos? Não, ele está velho demais, ele está ultrapassado, vamos arrumar um outro, vamos colocar no lugar dele, o tempo dele já deu. E aí colocamos isso no abaixo-assinado para a liderança substituir esse professor. E hoje, pensando nisso, né, eu fico no lugar dele. Como que ele chegava naquela classe para dar aula a partir dali? E isso gerou um atrito muito grande. Nós fomos prejudicados e o professor foi prejudicado também. Porque a gente tinha uma antipatia com ele, uma má vontade, na verdade, para aprender as lições que ele trazia para nós, e ele ia com má vontade também. E não facilitava nem um pouquinho a nossa vida. Ele só complicava. E ele recebia no fim do mês. E ia embora. Então ninguém ganhou, né, com aquilo ali. Mas geralmente, quando quer atacar, quando quer entrar, quando está com má vontade, uma das coisas que faz é substituir, tentar substituir quem está ali. Na EBD, por exemplo, já imaginou? Os alunos falavam, não, vamos substituir o professor, a professora. Só que eles não vão falar isso para o professor, vão falar um para o outro. E tentar juntar um grupo, né? Talvez a maioria, para falar para o pastor, para a superintendente da EBD, secretário, fazer a cabeça da liderança contra aquela liderança, contra aquele guia. Para quê? Para tirar do lugar e colocar outro ali que eu quero, que vai ficar mais do meu lado, vai ficar mais a meu favor, que vai ficar mais fácil para mim, não vai se opor tanto. Então na igreja é do mesmo jeito. O falso mestre chega para as ovelhas da igreja e fala uma série de coisas contra a liderança. Ou outro jeito que acontece é quando a ovelha, o membro da igreja, sai e fala da liderança, seja do pastor, diácono, professor e tal, qualquer um das lideranças da igreja, ele fala mal para o falso mestre. Geralmente ele vai em outra igreja. Lembra que Paulo escreveu que procurarão mestres segundo as suas concupiscências? Então ele vai aonde ele sabe que vai ouvir o que quer. Então ele chega lá e começa a falar. Aí o que o falso mestre faz? A outra tática: não, fica aqui com a gente, deixa essa pessoa lá. A pessoa não entendeu, não, tem a mente retardada aí, vive no passado ainda, não evoluiu. Então, considera, releva isso. Vamos orar por essa pessoa. Vamos orar pelo seu pastor. Vamos orar por esse diácono aí que você está falando mal dele. Não parece que é bom? E a pessoa vai se deixando levar. Aí quando vê, já foi embora, né? Já era. Então o autor do livro de Hebreus, ele fala: ouçam, obedeçam e sejam submissos aos guias que eu coloquei para vocês. É Deus falando para nós. Agora, por quê que eu tenho que me sujeitar, obedecer e ser ainda submisso? Porque hoje em dia, naquele tempo, por causa dessas razões que eu já falei, e a outra nós vamos ver hoje aqui, a razão dessa ordem, a segunda parte dessa ordem aqui, desse versículo 17. Se isso era um perigo para os cristãos do primeiro século, a apostasia, abandonar a fé em Cristo e ir para outra crença, para outro tipo de prática, de pregação, de crenças, imagina hoje o perigo que é isso para as ovelhas de Deus, com o advento da internet. Como eu já falei aqui, a pessoa escuta de tudo.
Ele escuta todas as seitas aí. E muitas vezes você fala para ele, não escuta esse programa, não assista, isso não soma para você, isso não te ajuda. Hora da verdade, olha o nome bonito. Hora da verdade. Ah, é hora da verdade, eu quero assistir, só que é tudo mentira. A verdade lá não tem nenhuma, é tudo mentira. Mas parece bonito, usa a Bíblia, explica a Bíblia. E a ovelha lá, ouvindo aquilo e sendo envenenado com essas coisas aí, com as heresias que eles lançam ali, né? Pregadores famosos, heréticos na internet. Muitas vezes ele nem tem noção, não sabe quem que é aquela pessoa. Se perguntar para ele, é de qual denominação, de qual igreja, nem sabe. Mas fala bonito, usa a Bíblia, fala o nome de Jesus, então a pessoa vai atrás. O perigo hoje é muito maior. E acirrou ainda mais esse perigo. O perigo ele aumentou ainda mais de uns 40, 50 anos para cá, com o advento no Brasil e no mundo de uma coisa, um ensino chamado marxismo cultural. O que o marxismo cultural dissemina? Especificamente em relação à ordem aqui de obedecer à autoridade na igreja. Que a autoridade é ruim. A autoridade não presta, não. Não obedeça seu pai, não obedeça sua mãe, não obedeça o professor, não obedeça o policial, não obedeça o presidente, não obedeça nada, seja revolucionário. Não existe autoridade, tem que ser todo mundo igual. Daí os termos modernos, como eu falei domingo passado aqui. Como que é falado hoje nas empresas, que o empregado ele é o quê? Cooperador. O que significa a palavra? Trabalhar junto, operar junto, cooperador. Então é como se eu fosse dar aquela ideia assim, eu sou dono junto. Então aqui o meu patrão fala uma coisa, eu falo outra e o que eu falo tem o mesmo peso que ele. Conversa, não tem. É ele que manda, ele é o dono, ele é a autoridade ali. Mas o marxismo cultural prega contra isso aí. Qualquer autoridade eles dizem que é má. Então o pai é mau, o pai é opressor. O pai não ama ninguém, ele não te ama não. Eu te amo. E as universidades, as escolas aí, talvez 90% ou mais dos professores têm essa doutrinação aí nas escolas. E estão doutrinando as nossas crianças, adolescentes e jovens com essa coisa aí, anti-autoridade. E por medo de perda de membros e para aumentar números, muitos pastores e muitas igrejas estão cedendo as pessoas que não obedecem à autoridade dentro das igrejas, com medo de perda. Porque número dá uma ideia de bom, não dá? Tem tantos membros lá, então Deus está abençoando. Não, lá tem só 10 membros, então Deus está longe dessa igreja aí. E as pessoas cedem a essa pressão aí. E vai mudando as igrejas. Às vezes você vê coisa acontecendo na igreja, você não acredita. 20 anos atrás isso não acontecia numa igreja batista, muito menos batista regular, mas hoje aceita, por causa dessas coisas. E uma das novas que eu citei é a igreja hoje aceitar membros sem ser batizado. Eu conversei com um amigo meu uma vez sobre isso aqui, que ele me falou que na igreja deles, batista regular, uma igreja batista regular, eles adotaram essa moda aí. A pessoa se converte, fala que se converteu, né? Eles aceitam a pessoa como membro. Ele ganha todos os direitos de membro, conforme o estatuto designa, mas ele não é batizado. Mas eu falei para ele, mas quando que essa pessoa vai batizar? Não, quando ele quiser, a gente vai aconselhando, esperando, aí quando ele decidir, só que na Bíblia o batismo é ordenança, não é opcional para o crente, é ordenança. E qual é o propósito de uma igreja aceitar uma pessoa como membro sem ser batizado? Por que ele não quer ser batizado? O batismo não tem mais a importância que tinha, não? O batismo caiu de categoria, ele não é mais importante teologicamente falando, mas para que isso? A igreja aí é mais legal, essa igreja aí dá mais abertura, essa igreja é mais moderna, e aí ela enche, né? Ela incha, e inchaço é sinal de saúde ou de doença? É de doença.
Inchaço é sinal de doença, não é sinal de saúde. Mas, enfim, acontece essas coisas. Daí a relevância da ordem para nós hoje também. Obedecei os vossos guias e sede submissos a eles. Então a ideia aqui, como nós vimos já, é não atrapalhe. Facilite o trabalho. Mas por quê? Então vamos ver, entender o porquê dessa ordem. Porque quando a gente entende a ordem, o espírito dela, é mais fácil de obedecer. Os da minha idade aí, um pouco menos, e os demais, então nem se fala. Vamos lembrar, antigamente não era obrigatório usar capacete. Quando eu comecei a pilotar moto, na verdade era uma mobilete, eu não era obrigado a andar de capacete, não. Nem de moto. Andava todo mundo sem capacete. E hoje? Hoje é um absurdo você ver alguém andando sem capacete de moto, não é? E não era obrigatório também usar cinto de segurança. Tinha carro que nem tinha cinto de segurança. Então isso não eram coisas obrigatórias. E a gente morava em Curitiba, o Detran do Paraná, ele fez uma divulgação alertando para essas novas leis, quando fizeram essas leis. Eu passei a ser um defensor ferrenho dessas coisas. Por quê? Por causa da propaganda. A propaganda, o trabalho que o Detran do Paraná fez, foi de uma forma tão bem feita que me convenceu. Então eles simulavam acidentes de um carro a 100 por hora e um carro a 80 por hora. Aí quando você viu o resultado, não, eu tenho que andar a 80, que era 80, né, o limite, hoje é 100, 120, né, nas rodovias. Mas no começo era só 80 km por hora. E mantém em muitos lugares aí, muitas rodovias. Se você vê a diferença que é do acidente, você concorda com as autoridades. Eles mostravam acidentes, eles simulavam com bonecos um acidente a 80 por hora com as pessoas sem cinto de segurança dentro do carro. Os 5. Então os de trás voam e batem, os da frente pode segurar no painel, o motorista segurar no volante. Se não tiver muito rápido, ele se segura ali. Mas os de trás vêm sem cinto de segurança e bate neles, quebra a coluna vertebral, quebra o pescoço e mata as pessoas. Mostravam capotamento de carros com bonecos, a velocidade. O que acontece com as pessoas que estão de cinto, usando o cinto de segurança, e com os que não estão? Aí depois de ver tudo aquilo, não, eu sou a favor do cinto de segurança, eu sou um defensor agora. Era contra. Mas eu fui convencido depois que eu entendi o porquê que eles estavam fazendo aquilo ali. Então, quando você entende o espírito da lei, é mais fácil você concordar com ela, do que simplesmente você falar assim, eu vou obedecer porque a autoridade está mandando. Mas por quê? Porque ele manda e eu obedeço e pronto. Está certo também. Mas você vai obedecer amargamente. Agora, se você entender a razão, você vai obedecer docemente, com mais facilidade. Quando a gente entende. Então, vamos tentar entender aqui por que Deus está dando essa ordem aqui para os crentes obedecerem os seus guias. Primeiro, por causa do penoso trabalho de velar pelas almas das ovelhas. Então, quando ele fala aí a razão, ele diz assim, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Então vamos nos deter primeiro um pouquinho aqui nesse verbo velar. O que é velar? A ideia desse verbo aqui no original é a ideia de um pastor de ovelhas cuidando das ovelhas à noite, fora do aprisco, no campo. Ele podia dormir? Ele não podia dormir. Ele tinha que passar a noite inteira acordado, prestando atenção em todas as ovelhas. Por quê? Por causa dos perigos óbvios, né, disso aí. Então ele tinha que fazer isso. Haviam ladrões de ovelhas, podiam aparecer lá enquanto ele está cochilando, tirando
uma soneca lá, vem um ladrão, pega uma ovelha e roubava e levava ela embora, e ele tinha que estar atento contra isso. Lembra que Davi fala que ele lutava, quando ele pastoreava o rebanho do pai dele, ele lutava com leões e com ursos. Então tem predadores perigosíssimos que vêm para pegar aí as ovelhas. E o pastor, ele tinha que estar pronto para enfrentar esses predadores e lutar contra os ladrões. Não tem vigias aí que eles fazem um acordo com ladrões? Então, nesse tempo também, tinha pastor que fazia isso, pastor de ovelha, que fazia isso também. E essas pessoas roubavam as ovelhas. Então, o pastor ele tem que estar vigilante o tempo todo. Os guias aqui que ele está falando, não só agora os pastores, mas os guias, aí têm que estar também vigilantes o tempo todo. A outra palavra aqui que eu quero chamar a atenção é para alma. A alma, essa palavra alma, ela tem vários sentidos na Bíblia. Tem lugar que ela significa vida, tem lugar que ela significa espírito, e tem lugar que ela significa alma mesmo. Então aqui o sentido dela é o eu total, o eu interior do ser humano. Então os guias, além de estar com essa observância do pastor à noite, cuidando das ovelhas no campo, e não num aprisco, mas no campo, com todos esses perigos aí, ele tem que ir além disso, no caso do ministério dos guias de igreja. Ele tem que cuidar da alma dessas pessoas aí. Então, essa alma que ele está falando aí, é onde estão os pensamentos das ovelhas. E essas ovelhas, nos seus pensamentos, em alguns momentos, ficam contaminadas com heresias. Lembra que eu falei que fica ouvindo qualquer coisa por aí, assistindo qualquer coisa por aí, admirando qualquer pregador por aí? Então elas começam a ter contaminação nos pensamentos. Como que a gente percebe? O pastor da igreja conversando com os irmãos da igreja. E os outros guias? Da mesma forma. O professor está dando aula lá na escola dominical, aí ele está falando, uma pessoa levanta a mão, ou ele faz uma pergunta para essa pessoa. Aí o que a pessoa fala? Ele fala uma coisa, participando da aula, e fala uma frase que o professor fala, opa, espera aí, essa frase aí é perigosa, tem coisa por trás dessa frase. E o que ele faz? Ele vai tentar recuperar essa ovelha. É isso aqui que está falando, de cuidar da alma. Uma das coisas que estão envolvidas é essa aí. Mas continua, vai além disso aí também. Além dos pensamentos, tem a área emocional das ovelhas. Então as ovelhas, elas têm as suas emoções. As ovelhas aqui, os membros, né, das igrejas. Tem momentos, por uma situação ou outra, que a ovelha está com medo. Com medo de quê? Está com medo do governo. Está vendo? Está mudando aí. Eu estou com medo da Segunda Guerra, da Terceira Guerra Mundial. Está com medo, vai mudar o governo aí, vai mudar o sistema financeiro. Está morrendo de medo. Como que eu vou sobreviver? E o que os guias têm que fazer? Ajudar, procurar tirar o medo da ovelha. Com o quê? Com Bíblia. Se aproximar dela e tirar o medo, ajudar a ovelha. Em outro momento a ovelha está triste. É muito comum numa igreja, onde tem a comunhão, né, a nossa comunhão, principalmente numa igreja pequena como a nossa, é fácil você ver quando um irmão, uma irmã está triste. Essa pessoa, por que está triste assim? O que está acontecendo? Eu preciso orar por ela. Mais do que isso, eu preciso conversar com ela. Mais um pouquinho, lembra do sacrifício? Eu preciso ir lá conversar com ela, na casa dela. Ou no trabalho dela, marcar um almoço com ela, ou alguma coisa eu preciso fazer para ver o que é essa tristeza. Porque essa tristeza aí não está normal, não, ela está perdurando. É uma tristeza que continua muito tempo. Às vezes não é medo nem tristeza, mas é raiva. Você percebe a ovelha, essa ovelha, esse membro daí está muito raivoso, muito raivosa. Por quê? O que está acontecendo?
Por que tem que andar pisando no fio da navalha com ele e com ela? Qualquer coisinha dá problema. O que está acontecendo? Você tem que ir além daquele acontecimento. Você tem que ir lá tentar descobrir aonde está essa raiva, o nascimento dela, né? Onde está gerando essa raiva. E outra coisa é rebeldia. Essa ovelha está muito rebelde. Esse membro da igreja está rebelde. Critica o professor, critica a professora, critica o diácono, critica a parede, critica o ventilador, critica tudo. Como assim? Está muito rebelde. Por quê? Isso agrada a Deus? Só critica, 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 põe defeito, defeito, defeito? Não, isso não está certo. Então tem que ter um equilíbrio nisso aí. E os guias têm que estar atentos para isso. E essa rebeldia vai produzir brigas. Aí as ovelhas começam a brigar, os membros começam a brigar. E aí o negócio não para e vai aumentando, vai aumentando. Aí quando vê, tem as ovelhas dando cabeçada uma na outra, o pastor dando chute nas ovelhas dando cabeçada no pastor, dando coice na outra ovelha. O que está acontecendo nesse rebanho aí? Por que essas ovelhas estão tudo meio doidas aí? Eu lembro de quando eu era criança, em frente da nossa casa, tinha tipo de uma chacrinha, o pessoal lá criava carneiro. A gente chamava mulher de fulano de tal dos carneiros. E tinha época que você via aquele rebanho, beleza, bonito, legal, né? Você põe a mão neles, na lã. Outras vezes você tinha que correr delas, porque do nada ela partia para cima da gente. Outras vezes você via os carneiros brigando, os machos, corria longe um do outro, ia longe assim, vinha correndo e dava aquela cabeçada e a gente vibrava com os carneiros. E tinha vezes que eles não, por que eles estão brigando? Aí de repente vem o dono deles correndo lá de dentro, tentando separar a briga, caía, machucava. O que ele está fazendo? Está pastoreando. É para a ovelha brigar desse jeito? Não, isso não é da natureza das ovelhas. Tem alguma coisa aí que está errada no meio disso aí, provocando tudo isso. Então aqui a alma é isso, é o fundo do ser humano, da existência da pessoa. Como que a gente sabe disso? Olha o capítulo 12, aí, versículo 3. Hebreus 12, versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. A alma desmaia? Aqui é um sentido figurado. O que é uma alma desmaiada? No caso de crentes. É aquele crente que ele está ali só fisicamente. Mas dentro dele, a fé dele não existe mais. É uma depressão espiritual. Ele fica deprimido. E aí ele começa a descrer em tudo aquilo que ele crê. Ele começa a duvidar. Então isso é uma alma que está desmaiada. O que os guias têm que fazer? O pastor, o diácono, professores, etc. Ele tem que chegar para essa alma e tentar pegar ela e levantar. É isso que ele está falando em Hebreus 13, 17. Que velam por vossa alma. Então é isso que ele está falando aqui. Agora, irmãos, imagina uma igreja com 500 membros. E só um pastor. Eu tive uma experiência parecida com isso. Numa igreja aí onde nós passamos, na época eu lembro, ela tinha 260 matriculados na EBD. Para fazer a ceia naquela igreja, uns 45 minutos. Aí você vai tendo que ir adaptando. Nós vamos ter que fazer alguma coisa aí em algum momento. Vamos ter que dividir essa ceia. De manhã vem um pouco de gente, à noite vem outro pouco. Imagina a igreja igual lá dos Estados Unidos, do MacArthur e outros, 5.000 membros, 10.000 membros. E o pastor tem que pastorear tudo isso aí. E o diácono tem que exercer a diaconia dele com todos esses 10.000 pessoas. Não tem condição, não. Eu tenho que ter uma estrutura mega para fazer isso aí. Não é possível. Eu tinha um problema, quando eu cheguei lá nessa igreja, uma ideia que eu tive foi, eu vou
fazer uma agenda para visitar esses irmãos aí 3 vezes por semana. Vou começar nessa família aqui, vou ver onde eles moravam, né? A cidade era pequena, e vou passando assim até... E depois eu volto lá de novo. Aí você começa, aí acontece um problema, você visitou alguém essa semana. Semana que vem são outras famílias. Aí eu vou lá. Só que acontece um problema nessa que eu já fui. O que eu vou fazer? Não posso ir aí não, porque eu já fui semana passada, agora é a vez do outro. Não, você não consegue. E se eu conseguisse manter aquilo, eu ia demorar uns 3 anos para voltar de novo na primeira família ali da igreja. E os jovens que não tinham família na igreja? Eram só eles sozinhos. Estão vendo por que o autor aqui, por que Deus está falando? Obedeça essas pessoas aí, facilita a vida deles não é fácil não. Eles têm um trabalho que você não tem noção. Então é por isso que ele está falando aqui, né, desse trabalho penoso, por causa desse velar pelas almas. Imagina aí, vocês que são professores da EBD, tem crentes aí nos acompanhando, quantos alunos tem na sua sala? Você vai prestar conta para Deus de cada um, você tem que velar pelas almas desses alunos. Não é só preparar uma aula, aprender, dar aula aí conforme as técnicas de lições, aprender a fazer um plano de aula, eu planejo a aula, preparei teologicamente perfeito, estou tirando 10. Está pastoreando a alma desses alunos? Não, então está tirando 0 com Deus. Tem que tirar 10 com ele. Por isso que é difícil. Por isso que Deus está falando assim, alunos, sabe o seu professor da EBD? Sabe a sua professora da EBD? Tenha misericórdia dele. Tenha misericórdia dela. Obedeça e seja submisso. Facilita o trabalho. Não fica na frente, não fica peitando. Não fica atrapalhando esse trabalho, não. Imagina como que chama aí a função? Como chama a sua função, Cássio, da EBD? Superintendente da EBD. O que tem que fazer? Velar pelas almas de todos os alunos e dos professores. Agora pronto. O pastor é professor, então o superintendente tem que zelar por isso. Velar pela alma dele. Não é que muitas vezes a gente esquece disso? De como que isso é sério, como que é sério o nosso ministério na igreja? E a gente não lembra dessas coisas? O secretário da EBD, os diáconos, é autoridade? Tem alguém debaixo de você? Então você tem que velar pela alma dele. É para ele obedecer, mas não é para obedecer qualquer um, não. É obedecer os guias que velam por vossas almas. Muitas igrejas hoje têm mega pastores aí. Pastores que são showmans. Que são celebridades. Que não sabem o nome dos membros da igreja, não sabem onde os membros moram. Professor não sabe onde os membros moram. Os alunos, né, não sabem onde os alunos moram, os diáconos não sabem. Mas como que a gente vela pelas almas assim? E nós negligenciamos mesmo, falhamos porque somos humanos, pecadores, então nós precisamos de trabalhar juntos. E quem são os que estão debaixo dessas autoridades? Facilitar. Quando a gente for exercer isso, ter o auxílio do outro lado. Senão, depois nós vamos ver o que acontece. Se isso não acontecer do jeito que Deus está planejando aqui. Então é para obedecer, mas não é para obedecer qualquer guia. É para obedecer o guia que vela por vossas almas. Porque tem pastores e outros guias aí que não merecem, não. Aliás, você não deve obedecer. Porque ele nem sabe seu nome, ele nunca ora por você. Ele nem sabe onde você mora. Como eu falei, tem pastor que o membro chega lá, pastor, eu queria falar com o senhor. Não tem tempo, não, fala com o meu segurança. Segurança? O pastor tem segurança? Fala com o meu segurança. Agenda com a minha secretária. Como assim? Como que quer que eu obedeça e seja submisso? Não é esse aí não. Esse aí você não tem menor obrigação de obedecer e de ser submisso, não.
Então, o trabalho desses guias na Bíblia, biblicamente falando, não é brincadeira, não. É um trabalho muito profundo, que desgasta, que cansa. Aí você chega no final do dia, você está mais cansado do que se tivesse trabalhado de pedreiro. Vou trabalhar de pedreiro que é mais fácil. Tem um pastor amigo meu, que ele é professor também, dava aula de história no colégio, e acho que era 3 turmas que ele tinha, 3 períodos, não sei lá como é que fala, né? Ou 2. Ele fala para mim, eu ficava menos cansado no fim do dia da aula do que num dia de culto, de visitação, um dia que alguém precisava de eu fazer uma visita, eu ia lá, e era um problema sério, eu tinha que aconselhar biblicamente, depois de uma pregação, fica mais cansado do que se estivesse trabalhando fisicamente. Por quê? Por causa dessa responsabilidade. Se você levar isso aqui a sério, se não, você prepara a mensagem, você aprendeu a preparar a mensagem, tecnicamente, conhece razoavelmente a Bíblia. Eu posso preparar uma mensagem no sábado para pregar domingo. Mas isso aí mostra o que para Deus? Vou falar o quê? De mim ou de Deus? É mensagem minha ou mensagem de Deus? A aula do professor é dele ou é de Deus? O trabalho do superintendente é dele ou é de Deus? Do secretário? E dos outros guias, do diácono? É sério ou não é? Por isso que Deus está falando, obedeça, facilite. Mas não para por aí, né? É meio desesperador o negócio, mas tem mais. Então tem pastor líder aí que não merece. Eu vi uma notícia no MG1 aqui essa semana, eu fui atrás, é verdade mesmo. Um pastor, né, entre aspas, que estuprou a neta de 5 anos, com consentimento da mãe e da avó. Vai falar para obedeça esse guia? Não, obedeça não. Denuncia, prende, manda prender. Mas a mãe e a avó não fizeram isso, vão responder legalmente também, por causa disso. Pastor, isso é um risco para a igreja. Isso não é uma bênção, não. Isso não é guia de Deus, não. Isso é homem enviado pelo diabo. E a igreja aceita. Por quê? Porque não presta atenção no que Deus está falando. De como deve ser. Mas olha aí, guias, que ainda tem mais. Por que obedecer os guias? Por causa da prestação de contas desses guias, pastores e demais líderes. Continuando o versículo. Como quem deve prestar contas? Puxa vida, além de ser tão difícil, eu ainda vou prestar contas. Para quem? Que nós vamos prestar contas, que ele está falando aqui. Vai prestar contas para o dono do rebanho. Com relação aos pastores aqui, da ideia de velar pela alma, igual o pastor de ovelha, para quem que o pastor prestava conta? Para o dono das ovelhas. O dono das ovelhas geralmente era um homem de posses. Ele não ficava lá cuidando das ovelhas a noite inteira, não, nem durante o dia. Ele contratava pastores. E tinha um momento acertado lá, que ele marcava, que o pastor tinha que prestar contas para ele dessas ovelhas. Aí o que acontecia? Muitas vezes ele mentia. Ele prestava contas com mentira. Chegava lá, o dono falava, eu te entreguei aí tantas ovelhas, 50 ovelhas para você cuidar. Por que tem só 49? Cadê uma? Ah, o leão pegou. O leão pegou? E o que você estava fazendo? Você enfrentou o leão? Você não estava lá para proteger as ovelhas, guardar a ovelha? O ladrão roubou, mas onde você estava que deixou o ladrão roubar? Por que o ladrão roubou? Você não fez nada? E às vezes ele falava que tentou, mas era mentira. Ele estava de comum acordo com os ladrões. Às vezes ele roubava a ovelha, levava para casa, matava, comia com a família, mentia para a família que o dono tinha dado aquela ovelha para ele. Prestando conta com mentira. Por isso que a profissão de pastor não era vista com bons olhos naquele tempo. Sabiam disso? Era mais ou menos assim, o pai falava para o filho, você pode ser qualquer coisa na vida, menos pastor de ovelhas. E sabe a outra profissão que não era bem vista? De médico. Por quê? Porque o médico não tinha
resposta para a cura, para a doença, ele não tinha remédio, não tinha nada. O que ele falava? Ele inventava uma cura, inventava um remédio. Ó, você pega um fruto aí de sicômoro, ferve ele, coloca 2 pedras junto, lava a pedra antes, cozinha junto com a pedra e toma no sol todo dia. Tantos em dinheiro que ele cobrava. Ó, isso é cafajeste, médico. Médico e pastor, confia, é diferente hoje. Sabe quem mudou a visão de pastor para bonitinho? Quem que foi? O Senhor Jesus Cristo. Ele que muda, o bom pastor. Pega a ovelha, morre pela ovelha, cuida da ovelha, guia a ovelha. É ele mudou. E de médico também, o bom médico. Ele que mudou a imagem dessas 2 profissões aí, a reputação delas, o Senhor Jesus. Então nós vamos prestar contas também. Só que o dono das ovelhas, ele não é humano. Quem que é? Olha aqui embaixo, versículo 20, Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo seu sangue, ele comprou com seu sangue essas ovelhas, ele é o dono dessas ovelhas. Nós vamos prestar conta. Velamos pela alma delas? Ou não? Ou só tiramos a pele delas, o leite e a lã? E demos pedrada e chute nelas? Como que nós fomos? Vamos prestar contas diante de Deus por causa disso aí. E para os pastores, para os donos de ovelha humanos, os donos do rebanho, eles mentiam. Ele não sabia se era verdade ou não. Às vezes ele pegava um sangue lá de um animal, às vezes até da ovelha mesmo que ele roubou, passava nele, falou que ele lutou com o bicho, mas mesmo assim o bicho levou a ovelha morta embora. Era ele que roubou, ele que matou a ovelha e levou. Então eles não eram bem vistos, né? E os guias também prestarão contas, nós. Vamos prestar contas para o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala o que em Tiago? Muitos de vós não queiram ser mestres, guias das igrejas. Por quê? Porque receberemos mais duro juízo. Você acha que é bonito? É privilégio? É, para privilégio da aula na EBD, era um sonho que eu tinha quando eu me converti. Mas, puxa vida, eu vejo professor dos jovens, um dia eu quero dar aula para jovens. Quero dar aula para os juniores, criança muito pequena, não. Aí quando eu falei, Deus está me chamando, pastor Jorge, então você vai dar aula para as crianças. Eu falei, como assim, pastor? Não tem jeito para criança. Quando você for pastor, você vai ter que ter jeito para criança, para velho, para novo, para sadio, para doente, você vai ter que se virar. E eu tive que me virar lá. A hora de prestar contas disso é que são elas. Porque eu não posso mentir para Deus. Até posso, né? Mas ele vai me desmascarar. Eu posso tentar, ele vai me desmascarar. Por que eu dei aquela aula? Qual era a motivação? Como foi o meu coração durante a semana com aquelas ovelhas dele? Primeira coisa que significa, uma das coisas que significa aqui, haverão de prestar contas, é que nós não somos os donos dessas ovelhas. O pastor não é dono das ovelhas na igreja, não é dono dos membros, ele não é dono da igreja. Os professores da EBD não são donos da classe. A superintendente, secretários, diáconos, ninguém é dono. Todo mundo é ovelha. Mas na função que ele nos colocou, ele vai pedir contas. Que dia que vai ser isso? No dia do tribunal de Cristo. Nós vamos prestar contas. Olha aí Romanos capítulo 14. Vamos lá, rapidinho. Romanos capítulo 14. Versículo 12. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Entra na fila. Todos os crentes, tribunal de Cristo, entra na fila.
guias, líderes, pastores, professores, diáconos e tal. A sua fila não é essa aqui não. Você pegou a fila errada, a sua fila é aquela ali, ó. Sabe quem está lá? Você vai prestar conta agora da sua vida, de tudo que você fez, como que você levou esse ministério. Então nós vamos prestar contas. E aqui está falando de todos os crentes, não é só dos guias, dos líderes. Todos os crentes vão prestar contas. Uns vão ganhar medalha de ouro, outros de prata, outros de bronze, outros só vão correr na Olimpíada, mas não vão ganhar medalha nenhuma. Todo mundo está na Olimpíada. É uma bênção tremenda, não é? Quantos esportistas correm a Olimpíada? Muito poucos. Quantos da humanidade irão para o céu? Muito poucos. Vão estar lá, mas com que medalha no peito? Às vezes nenhuma medalha. Medalha de papelão, medalha de plástico, medalha de folha de bananeira. E outros? Ouro, prata, bronze. Quem que vai decidir isso? O Senhor. Com a nossa vida, com aquilo que nós fizemos para Ele. Vamos prestar contas como pais, como filhos, como maridos, como esposa, como patrão, como empregados, como cidadão. E na igreja, então, nem se fala. Porque aí é para Ele diretamente o serviço. Vamos prestar contas. Então, fiquemos espertos com isso aí. Então, o cristão obedeça os seus guias com uma obediência superior. Não igual a do mundo, mas com obediência, sabendo por que você está obedecendo. Porque eles velam por vossa alma. Eles vão prestar contas de você para Deus. E isso não é uma coisa fácil, não. Então facilita. Facilita a coisa. Ora pelo seu professor de EBD. Você está vendo que ele está chegando meio triste, meio cabisbaixo. Procura ele, conversa com ele. Os outros professores vendo o outro assim, os alunos. Por quê? O que está acontecendo, meu irmão, minha irmã? Fala aqui. Coça aqui no meu ombro e chora. Fala para mim, deixa eu tentar te ajudar. Mas a gente não liga para isso. E todos nós passamos batidos, nós precisamos nos lembrar dessas coisas. E ajudar uns aos outros, né? Que vamos prestar contas disso aí. Colabore. Por quê? Porque toda ovelha, todo membro de igreja vai prestar conta da sua obediência também. Se você obedeceu e foi submisso, ou se você ficou na frente, resistiu e atrapalhou. Fez igual nós lá naquela escola, tentando substituir a liderança que Deus deu. Eu estou querendo tirar, eu vou mexer meus pauzinhos aqui para tirar. É assim? Deus está de olho nisso aí. Ele está olhando para nós. Nós vamos prestar contas disso aí. Então lembre-se, o diácono vai prestar contas, mas você vai prestar contas se você facilitou o diaconato dele ou se você dificultou. A esposa, os filhos, os membros da igreja, todo mundo está junto nisso aí. Então, guias, pastores, diáconos, presbíteros, professores, líderes de departamentos, lembre-se disso, vamos prestar contas. Que Deus nos ajude, né? Porque a coisa não é fácil. E talvez haja alguém aqui que não seja crente ou nos acompanhando pela internet, que depois de ouvir uma pregação assim, ele fala assim, ufa, ainda bem que eu não sou crente. Ser crente é assim, ainda bem que eu não sou crente. Lê do engano. Você também vai passar pelo juízo do Senhor. Não como líderes, não como guia dele, não como filho e filha dele. Mas olha como vai ser. E vamos encerrar com esse texto. Apocalipse, capítulo 20. Você não vai estar nesse tribunal de Cristo, que eu mencionei ainda há pouco, mas nesse aqui com certeza você vai estar. Apocalipse 20, versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. Esse aqui é o dia da ressurreição dos incrédulos. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, individualmente. Não é de dupla, nem de trio, é individualmente. Segundo as suas obras. Coloca no lugar de obras aí, pecados.
segundo os seus pecados. Ele vai mostrar cada um dos seus pecados nesse dia aqui. E o versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aí está o seu juízo. Ainda bem que eu não sou crente, ainda bem não, ainda mal. É de uma miséria total o seu juízo, o seu julgamento. O meio de você se livrar desse juízo aqui para estar no tribunal de Cristo é se render a Cristo como seu Salvador. Então arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo como seu Senhor, seu dono, seu Deus e se renda a Ele. Confesse a Ele como seu Deus, como seu Senhor. Oremos. Senhor Deus, no nome de Cristo, nós te agradecemos pela tua palavra, pela grande riqueza dela, em tão pouco texto, que o Senhor a aplique nas nossas vidas e não nos deixe esquecer. Nós que somos guias e também aqueles que são os guiados, para que o Senhor tenha prazer em nós todos, que nós façamos um bom trabalho para o Senhor, para não nos afastarmos envergonhados no dia do tribunal do Senhor Jesus. E aqueles que ainda não o têm como Salvador, que o Senhor os leve a Ele para a salvação, porque Ele mesmo diz que ninguém pode ir a Ele se pelo Senhor não for concedido. Então leve eles a Cristo para a salvação, assim como o Senhor fez com nós outros um dia. E por tua graça e misericórdia pedimos que o Senhor nos leve para as nossas casas, debaixo da tua proteção, nos conduzindo na tua vontade, nos guardando do mal, proteja a todos nós e por tua graça proteja também cada membro de cada família aqui representada e também daqueles que nos acompanham pela internet. É a nossa oração com gratidão, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.